depois para eu mandar. Já tinha começado. Depois eu posto. Mas aqui, bem, pessoal, vamos responder algumas questões hoje. Eu trouxe do Halliday e trouxe uma do Tipler também. A do Tipler é em nível avançado. E essas aqui são mais tranquilinhas. Aí essa primeira aqui questão fala que um automóvel vai viajar em uma estrada retilínea por 40 quilômetros, por 40 quilômetros, tá certo, por 40 quilômetros a 30 quilômetros. Pode falar, João Vitor, aqui Eu acho que eu é resolvi 0800. essas Aqui duas é tudo questões gratuito, hoje. você fala. É porque Essa essa é questão eu do trouxe também Halliday, porque né? ela porque é de concurso essa questão. É meio que parecida com aquelas questões de concurso. Aí eu gosto de trazer porque provavelmente na prova vai ter. A outra, a de baixo é que ele sobe a ladeira e desce a ladeira, né? É. Ah, Vocês então dois foi tu essa já mesmo. respondeu. Foi. Tá ninja. Eu peguei, é porque eu pego do início, do meio, mas vamos ver se tu respondeu do mesmo jeito que eu vou É, responder mas eu vou para ver ficar como é olhando que aqui foi. pra aprender mais. É. Aí aqui, ó. Diz que nessa primeira parte lá, aquele automóvel viaja 40 quilômetros a 30 quilômetros por hora. Em seguida, ele continua caminhando no mesmo sentido e percorre outros 40 quilômetros a 60 quilômetros por hora. Aí na letra A ele está pedindo a velocidade média do carro durante o percurso de 80 quilômetros. Aí ele manda que a gente suponha que que está movendo no sentido positivo do eixo. Aí essa questão é tranquilinha. Tanto que quando a gente está vendo lá, tem um, dois ou três pontinhos lá no próprio livro, que ali mostra o nível de dificuldade. Essa daqui não tem muito o que o cara pensar, não, nessa letra A, porque agora tem uma pegadinha na letra A. Se a gente não pensar direitinho, porque a questão, a trajetória, ela está sendo dividida em partes. Aí a gente tem que pensar assim, tem dois momentos distintos. Por exemplo, vai ter o momento que ele vai andar aqui uma parte, que ele vai andar aqui uma parte com a velocidade de 40 quilômetros. E ele vai andar 30 quilômetros. E depois ele vai percorrer a outra parte, que ele vai andar 40 quilômetros a uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Aqui ele anda 30 e aqui ele anda 40 quilômetros. Aí, aqui a gente, para encontrar a velocidade média do carro, a gente vai precisar encontrar o tempo gasto. Aí a gente sabe que usa aquela fórmula ΔT vai ser igual a ΔS dividido por V. Aí, assim, geralmente, é, essas questões de física a gente pensa assim, porque essa fórmula geralmente a gente vê assim, ó, ΔT pode ser também ΔT é igual a ΔS sobre V. Ou então V vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Essas são manipulações que geralmente a gente vai fazendo nas questões. Aí sai depois de tanto vocês fazerem, quando vão respondendo exercícios, vocês vão ficando ninja. Aí aqui nessa primeira parte, a velocidade média, ele vai pedir para a gente fazer o quê? Um ΔT1, que vai ser o primeiro deslocamento. Aí esse ΔT1 vai ser igual ao deslocamento, ΔS1 sobre a velocidade. Aí a gente sabe que aqui é 40 quilômetros. Aqui é 40 quilômetros a distância. Já a velocidade vai ser de 30 quilômetros por hora. Aí a gente, se fosse fazer uma divisão, isso aqui daria inexato, daria aproximado. Daí a gente pode simplificar mesmo e deixar 4 terços. Aí 4 terços de hora, que vai ser mais ou menos 1h20. Mas vamos deixar aqui assim. Aí aqui fala e ΔT2. O que é que a gente precisa saber sobre ΔT2? Que vai ser o deslocamento no tempo 2 dividido pela velocidade. Vou colocar aqui o 1 e o 2 para não atrapalhar. Aí aqui, a gente sabe que a mesma distância, 40 quilômetros, dividido por 60 quilômetros por hora. Aí isso aqui, quando a gente for fazer 40 dividido por 60, dá para simplificar, ficaria 4 sextos, que ainda simplifica, e vai dar 2 terços de hora. Deixa eu pegar outra folha para ficar melhor. Aí agora vocês me dizem, mas Gustavo, eu já fiz isso aqui,
Fiz e não deu em nada. Aí agora o que é que a gente faz? Para encontrar a velocidade média, V média, a gente vai somar o delta S1 mais o delta S2 e vai dividir pelo que a gente acabou de encontrar, que foi o tempo. Delta T1 mais o delta T2. Aí, a gente já sabe que cada um é 40 quilômetros. Os deslocamentos, 40 mais 40. Aí aqui, quilômetros. Dividido pelo tempo 1 mais o tempo 2. Aí aqui, 4 terços mais 2 terços de hora. Vai ser igual a 80 quilômetros. A gente aqui só vai fazer a soma. Aí aqui, 4 terços mais 2 terços, a gente já sabe que quando o denominador é igual, só basta somar as frações. Aí vai dar igual a 6 terços. Aí 6 dividido por 3 vai dar 2. Aí a gente adianta logo, coloca aqui 2 horas. Aí aqui, quando a gente fizer, então, a divisão, a velocidade média vai ser igual a 40 quilômetros por hora. Letra A, tranquila. Letra B pede o quê? A letra B só pede para a gente qual é a velocidade escalar média. Aí aqui a letra B é interessante porque, se vocês prestarem atenção, a velocidade ela vai ser uma constante positiva durante ΔT, ou seja, durante o tempo. Aí a gente também sabe que a velocidade escalar é igual ao módulo da velocidade. Eu estou falando aqui para não fazer, porque senão fica mais confuso. Mas essa questão aqui é resumida assim, que a gente sabe que a velocidade escalar vai ser igual ao módulo da velocidade. E também a gente sabe que a distância é igual ao módulo do deslocamento. Aí, resumindo, a gente vai ver que a velocidade escalar vai coincidir com o módulo da velocidade média. Ou seja, essa questão aqui, se você colocar que a velocidade escalar média vai ser 40 quilômetros, você vai estar certo, porque você não vai precisar fazer aquele monte de continhas, não, para chegar na mesma coisa aqui. Mas isso sempre vai acontecer, Gustavo? Não, vai ser em casos apenas particulares. É meio confusa essa letra B. É porque essa letra B para você entender, você tem que pensar que a velocidade escalar vai representar o módulo da velocidade. E a distância é igual ao módulo do deslocamento. Aí, como já está usando toda essa questão do módulo, vai ser a velocidade escalar. Geralmente, essa questão aqui eu não vejo cair em lista em prova de física 1, não, mas eu trouxe mais pela questão da letra A, porque nessa letra A, como a gente pode ver, vai dar um trabalhinhozinho para manipular. Se você não prestar atenção nas variáveis, não dá para responder. Deu para entender essa, pessoal? Ficou com alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida não. Só para reforçar um pouquinho aí para conhecimento dos colegas também, é que essa parte aí da escala média é a distância total percorrida dividido pela variação do tempo, né? É, Aí, até como você disse aí mesmo, nessa aí vai ser igual, porque é um caso particular, a distância total percorrida é igual à variação do espaço, né? Aí por isso que deu igual. Mas se aí ele voltasse, aí a gera distância total diferença. percorrida já aumentava, e aí seria diferente da variação do espaço. É. Tanto que eu já ia comentar mais sobre isso na próxima questão que eu ia trazer, porque É, a gente se atrapalha geralmente quando pensa nessas coisas, porque a velocidade média, vou colocar aqui, é porque a velocidade média ela está relacionada ao deslocamento total. Aí quando a gente fala de velocidade escalar média, não é o deslocamento, é a distância total que a gente vai trabalhar. Aí por isso que muita gente também se confunde em resolução de questões. Aí que nem nessa questão agora, a próxima, que é a questão 4 do Halliday. Um carro sobe uma ladeira a uma velocidade constante de 40 quilômetros e desce a ladeira a uma velocidade constante de 60 quilômetros por hora. Calcule a velocidade escalar média durante a viagem de ida e volta. Essa questão, essa daqui era para ser tranquila, mas você tem que pensar muita coisa, porque é mais questão interpretativa essa daqui. Porque, olha, o pega-ratão, o que vai lhe enganar nessa questão é que você vai pensar o quê? A distância para subir e descer a ladeira é a mesma. Aí o que é que eu faço lá?
Chego lá, tome, boto lá que é igual. Eu mesmo fazia isso quando eu comecei a responder essas questões. E somar, saía somando aí velocidade lá na cara lisa. Aí dava sempre errado. Bem, o que é que a gente sabe nessa questão? Que o carro, ele sobe a ladeira. Eu vou desenhar aqui uma ladeira de mentira, vocês fingem que é de verdade. O carro ele vai subir a ladeira com a velocidade de 40 quilômetros por hora. Já ele vai descer a ladeira depois com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Aí o que é que a gente vai fazer a partir disso? Primeiro, a gente vai colocar lá a fórmula da velocidade escalar média. Mas por que a fórmula da velocidade escalar média? Porque é pé da questão, né? Aí está pedindo aqui na questão calcular a velocidade escalar média durante a viagem na ida e na volta. Aí a gente sabe que vai ser igual a distância total, dividido pelo ΔT. E ΔT a gente sabe que é o tempo. Aí para ficar melhor, vou tirar essa folha aqui para não atrapalhar tanto. Agora. Aí aqui a questão já nos fala o quê? Se a distância é igual na subida e na descida, a gente pode pensar o quê? Que vai ser então igual, a distância vai ser igual a 2. Aí, nesse caso, eu vou chamar de Dzão, para não atrapalhar muito. Vai ser igual a 2, o Dzão. 2Dzão. Aí, a partir disso, o que é que a gente pode fazer? Aí a gente vai organizar a equação. Aí agora a gente vai fazer o quê? Sabendo que a velocidade ela vai ser igual à distância, que é o Dzão, dividido pelo tempo. Aí a gente pode também fazer outra manipulação nessa fórmula. Pode deixar assim, que o tempo ele vai ser igual ao Dzão, que vai ser aqui representar a distância sobre V. Aí vocês me perguntam, por que é que a gente vai fazendo sempre essas manipulações, Gustavo? Porque vão ser muito exigidos para responder essas questões. Aí, essa primeira parte interpretativa sempre é a mais dificultosa na questão, mas tem que tentar entender ela. Aí vamos imaginar assim, que a velocidade, a gente sabe que é o Dzão, aqui o Dzão vai representar a distância. Aí a gente sabe que vai ter dois Dzões, né? O D quando sobe e vai ter também o D quando desce, já que é 2D. Da mesma forma, vai ter o tempo quando ele sobe e vai ter o tempo quando ele desce. Aí, tendo isso, aí, como D vai aparecer em todos os termos, depois que a gente fizer aqui a manipulação, nós vamos poder cortar. Por exemplo, porque D mais D vai dar o 2D, que eu disse para vocês. Aí eu coloquei aqui um D, mas era um T aqui. Aí aqui 2D. Aí agora a gente tem o quê? Que é T sobe e T desce. Aí como é que a gente pode responder isso para colocar de uma forma bem organizada? O que é que a gente pode fazer agora? Já que esse 2D veio da distância. E a gente sabia que a velocidade é igual à distância sobre o tempo. Alguém quer arriscar? Vai, João, te consagra aí. Não, eu já fiz, eu vou esperar o pessoal aí falar. Vamos, Rayane, Wesley. Um minuto de silêncio. Não, mas vamos, pessoal. Eu vou fazer aqui, que eu estou vendo que vocês ficaram um pouquinho confusos. Aí, ó, de onde foi que apareceu esse 2D, Gustavo? Esse 2D vem da distância. E a gente sabia que a velocidade é a distância sobre o tempo. Então, a gente sabe que D, aqui vai ter essa relação também, que é a distância que sobe. Agora eu não vou colocar mais que sobe não, porque vai ter a questão da... Deixa eu ver, minha gente, essa questão aqui eu estou explicando para vocês, eu estou deixando vocês mais confusos ainda. Deixa eu ver outra forma de explicar, porque da forma que eu estou explicando, eu estou vendo que se eu fosse o aluno, nem eu entenderia.
Vamos voltar um pouquinho. Aqui a velocidade a gente sabe que vai ser igual à distância sobre o tempo. Aí vai ter a distância que ele sobe e a distância que ele desce. Sobre o tempo que ele sobe e o tempo que ele desce. Aí dessa forma, a gente sabe que a distância total é igual a esse 2D aqui. Então, o tempo, a gente sabe que a velocidade, como tem nessa fórmula aqui, a velocidade vai ser igual à distância sobre o tempo que ele vai demorar para subir, mais o tempo que ele vai demorar para descer. Aqui. Por isso que eu disse que era importante a manipulação, e eu tinha esquecido aqui, ó. Porque a velocidade vai ser igual à distância sobre o tempo. E a gente vai perceber isso aqui, em ambos os casos. Aí depois que a gente faz isso, basta ir substituindo, porque a velocidade tem D em todos os termos, não tem? Então, basta a gente substituir aqui e cortar. Posso cortar aqui, aqui e aqui. Então, a velocidade vai ser igual a 2, que era do 2D, sobre 1, sobre a velocidade que sobe. E qual era a velocidade que sobe? A gente já vai colocar, mas era 40 quilômetros, mais 1 sobre a velocidade que desce. Aí agora a gente pode substituir. Sabendo aqui continua sendo 2, aí aqui 1. A velocidade que sobe era 40 quilômetros por hora. Já a velocidade que ele desce era igual a 60 quilômetros por hora. Aí vai ser igual 2, vai ser igual. Aí aqui a gente vai tirar o MMC e vai dar igual a 120. Aí fazendo isso, 120 dividido por 40, 3. 3 vezes 1, 3. Mais aqui 120 dividido por 60, 2. Vezes 1, 2. E vai ser igual a esse, quando a gente faz isso. Deixa eu puxar mais aqui a folha. Igual a 2. Aí vai ficar 5 sobre 120. Aí, como a gente já sabe aqui, esse 120 que eu estava dividindo vai passar multiplicando. Aí vai ser igual a 2 sobre 5 vezes 120. Que vai ser igual a 240 dividido por 5. E quando a gente fizer essa divisão, vai encontrar exatos 48 quilômetros por hora. Essa questão aqui deu até uma bugada na minha mente, e olha que eu já tinha respondido ela algumas vezes. Mas em si, o que é que você precisa prestar atenção nessa questão? É só você saber manipular aqui a questão da velocidade. Você sabendo manipular essa questão, você consegue resolver a questão. Tanto que foi só o que eu me atrapalhei um pouco na hora de explicar para vocês. Porque a gente sabe que a velocidade vai ser igual à relação da distância sobre o tempo. Como a questão ela vai falar meio que de forma implícita que as distâncias são iguais, bastava que a gente somasse aqui a distância, que era de D, então a distância seria 2D. Aí depois a gente veio aqui e repetiu essa distância. Aí ficou, então, a velocidade, que a velocidade a gente sabia que era igual à distância que sobe, mais a distância que desce. Aí, como a gente já sabia aqui, que o tempo era quem representaria isso, e a gente está usando aqui a fórmula da velocidade escalar média, aí só era substituir. Aí, fazendo isso, você ia respondendo a questão, depois que você cortasse todos os termos. Aí a gente chega então aqui à conclusão que a velocidade, tanto na subida quanto na descida, ela será de 48 quilômetros por hora. É uma questão simples, mas até quem já respondeu ela e passou pelo assunto sofre. Vocês acharam essa questão tranquila? Ficou alguma dúvida? Porque se ficou, posso explicar de novo. E aí, pessoal, deu para entender? Pois vamos para a próxima. Agora, acho que são as questões que João Vitor não respondeu ainda. Deixa eu pegar aqui a folhinha. Aqui vamos.
Questão 28 do Halliday. Eu saio pegando as questões do Halliday, geralmente. Aí aqui. Essa questão ela vai falar aqui em uma estrada seca, um carro com pneus novos é capaz de frear com uma desaceleração constante de 4,92 metros por segundo ao quadrado. Aí aquele quer saber na letra A quanto tempo esse carro ele vai levar inicialmente, se movendo a 24,6 metros por segundo. Quanto tempo é que ele vai levar para parar? E na letra B, que distância percorre nesse tempo? Aí essa letra A, bem tranquila. A gente só vai precisar usar a equação da função horária da velocidade, que é igual a V sobre VO mais A sobre T. Aí, como a gente pode isolá-la, então vamos deixar ela em função do tempo. Aí T vai ficar como V menos V0 sobre a aceleração. Aí, fazendo isso, a questão já fica bem melhor de responder. Como a gente sabe que aqui está falando da questão de uma frenagem, toda vez que fala de uma frenagem, então a velocidade final, o V vai ser igual a zero. Aí aqui a gente já pode substituir direto. Zero metros por segundo menos. E agora a gente vai colocar a velocidade inicial. A velocidade inicial. E qual foi a velocidade inicial? Foi 24,6 metros por segundo. Então, a gente coloca 24,6 metros por segundo. Tudo isso dividido pela aceleração. E a aceleração é 4,92 metros por segundo ao quadrado. Aí aqui vem a grande proeza dessa questão. A questão ela está falando de uma desaceleração constante. Então, o sinal da aceleração é negativo. Agora, se fosse uma aceleração, é que o sinal seria positivo. Então, o tempo vai ser igual a menos 24,6 metros por segundo, dividido por menos 4,92 metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, quando a gente for fazer essa divisãozinha, a gente vai encontrar o tempo igual a 5 segundos exatos. Tranquila essa letra A, alguma dúvida? Mas eu acho que essa daqui não tinha muito o que fazer, não. A letra B vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai usar a equação de Torricelli. Aí, então, deixa eu pegar outra, fazer aqui no verso. Essa daqui a gente vai usar a equação de Torricelli. Geralmente, assim, vão ter uma boa quantidade de questões enquanto vocês estiverem respondendo que vai usar Torricelli. Quando pedir que for para vocês encontrarem a distância do carro. Aí, a equação de Torricelli é igual a velocidade ao quadrado, que vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento no eixo. No nosso caso, aqui vai ser o eixo ΔX, já que, como a questão ela nos fala, está andando numa estrada. Então, numa estrada seca ele não detalha. Então, se é ΔX ou é ΔY, aqui tanto faz. Aí a gente já pode realocar essa equação, porque ele está pedindo para a gente descobrir qual foi a distância no tempo T5. Então, a gente pode fazer assim, ΔX vai ser igual a velocidade ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2A. Aí a gente sabe o quê? Que a questão nos deu. Que a velocidade inicial, a velocidade final, na verdade, é igual a zero metro por segundo. E que a velocidade final é igual a 24,6 metro por segundo, tudo elevado ao quadrado, sobre 2 vezes a aceleração. Como a gente já viu, é uma desaceleração constante, então vai ser 2 vezes menos 4,92
metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, ΔX vai ser igual a 0 elevado ao quadrado, a gente não precisa repetir. E 24,6 elevado ao quadrado vai ser igual a 605,16. Aí, tanto o metro quanto o segundo estão sendo elevados ao quadrado, vira metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Aí a gente tem que tomar cuidado aqui para não esquecer o sinal. Aí fica menos 605,16 metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Aí agora vai ser dividido por 2 vezes 4,92. Essa daqui realmente eu me esqueci de fazer o cálculo quanto era da calculadora. Deixa eu só fazer aqui a divisão rapidinho, pessoal. Mas vai dar 4,92, vai dar quase 10. 9,84. Dividido por 9,84 metros por segundo ao quadrado. Aí aqui ΔX vai ser igual a 61,5. ΔX vai ser igual a 61,5 metros. Aí aqui é aquilo que eu sempre comentei com vocês nas monitorias. Aí por que é importante sempre elevar a unidade de medida ao quadrado? Porque quando a gente chega nessa parte aqui, só é cortar, aí fica tranquilo, para não se atrapalhar quando você não tem o domínio claro. Oi? Ah, aqui embaixo, não foi? Verdade. Obrigado. É tanto sinal que às vezes a gente se atrapalha. Mas essa questão deu para entender? Ficaram com alguma dúvida? Deixa eu pegar outra. Deixa eu ver essa daqui do balão de ar quente. Essa questão do balão de ar quente também é bem interessante. Vocês vão gostar dela. Essa daqui é uma questão provável, bem provável, que vocês tenham alguma coisa parecida assim na prova. Não a mesma questão, mas algo bem semelhante. A questão ela fala assim para a gente. Um balão de ar quente está subindo com uma velocidade de 12 metros por segundo e se encontra 80 metros acima do solo, quando um tripulante deixa cair um pacote. Aí a letra A, quanto tempo o pacote leva para atingir o solo? E na letra B, ele quer saber com que velocidade o pacote atinge o solo. Essa questão a gente vai fazer assim. Eu vou desenhar. Meu desenho não vai sair bonito não, pessoal. Vocês finjam que é um desenho muito bonito. Eu não sei desenhar, não. Acho que isso aqui já ficou perceptível ao longo das monitorias. Isso é um balão. Por via das dúvidas, a gente pensa que isso aqui é um balão. É um balão. Aí a gente sabe o que sobre esse balão? Que a distância entre esse balão e o chão é igual a 80 metros. Como falou aqui na questão, que ele está 80 metros acima do solo. Aí ele também fala para a gente que um tripulante ele vai deixar cair um pacote. Aí vamos imaginar que o pacote está aqui. E o pacote vai parar aqui. Aqui embaixo. Ele estava aqui em cima e vai parar aqui embaixo. Aí ele também fala o quê? Que o balão está subindo com uma velocidade de 12 metros por segundo. Então, deixa eu pegar aqui outra canetinha de outra cor. Que ele está subindo. Aqui o balão ele está subindo com a velocidade de 12 metros por segundo. Ele está subindo aí com seus 12 metros por segundo. Aí, quando a gente for responder essa letra A, já vai ser melhor para visualizar. Aí, ele está pedindo aqui na letra A para a gente encontrar quanto tempo o pacote leva para atingir o solo. Aí, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar a equação da posição de uma queda livre. Vai ser igual a y menos y0 mais v, o, mais a velocidade em y. É importante colocar a componente vetorial, sempre, gente. Porque às vezes depois você vai precisar, quando tem a questão do seno e do cosseno, e pode se esquecer sobre aceleração, sobre tempo ao quadrado, sobre 2. Aí aqui,
Esse Y, a gente sabe que é o Y final. Então, vai ser quando o pacote chega ao chão. Vai ser, no caso, zero. O 0 metro. Então, a gente sabe que 0 metro vai ser igual ao quê? Y. O Y inicial. O Y inicial que a gente sabe vai ser quando ele vai se encontrar aqui. Ou seja, 80 metros. E qual vai ser a velocidade? A velocidade vai ser igual a 12 metros por segundo. Mais a aceleração. Qual é a aceleração, Gustavo? A aceleração, nesse caso aqui, vai ser a gravidade. Só que vocês vão prestar atenção em uma coisa que pode fazer vocês acertar ou não a questão. A gravidade vai ser negativa, já que a gente está jogando o pacote para baixo. Então, a gravidade vai ser negativa. Aí, aqui a gente pode repetir. No caso, será igual, então, a... Faltou colocar aqui o tempo, na fórmula do tempo. Faltou colocar aqui um T. Aí aqui 12, 12T. Pronto, aí agora vai. Mais. Só que aqui a aceleração é negativa. Então a gente risca e coloca logo menos 9,81. 9,81. Vai depender muito de questão. Quanto você vai usar. Se você vai usar 9,8, eu recomendo 9,8 e 9,81. Eu sou contra usar o 10. Dividido por 2 sobre o tempo ao quadrado. Aqui eu não vou colocar, que é metro. Deixa eu colocar aqui em cima, só para vocês não esquecerem. É metro por segundo ao quadrado. Por que eu sou contra usar o 10? Está dando uma desfocada aqui nessa parte. Por que eu sou contra usar o 10? Porque quando você usa o 10, sempre vai dar um número quebrado. Aí vai complicar a vida de vocês. Mas aqui, 0. Isso aqui vai se transformar em uma equação. Vai ser igual a 80 mais 12, 12T, menos 4,905T ao quadrado. Eu vou virar aqui para o outro lado, minha gente, para não desfocar tanto para vocês. Aí aqui, a gente vai ter o quê? Da outra fórmula lá, tem uma equação de segundo grau, que vai ser igual a 4,905T ao quadrado, mais 12T, que vai ser somado com 80, que vai ser igual a 0. Aí aqui, quando a gente for encontrar T1 e T2, a gente vai encontrar os seguintes valores. Eu não vou fazer aqui porque isso aqui vocês já fizeram muita equação de segundo grau, aí até por causa do tempo. Aí isso aqui vai ser igual a menos 2,996 segundos e vai ser igual a 5,443 segundos. Aí eu pergunto para vocês, o tempo pode ser negativo? Não. Mas por que o tempo não pode ser negativo, Gustavo? O tempo ele simplesmente não pode ser negativo, porque a questão aqui não está trabalhando com estimativa negativa, até porque a gente sabe que tempo não pode ser negativo, né? Aí o tempo do valor de queda ele vai ser igual a 5,443 segundos. E vai ser igual a letra aqui. Vai ser igual o valor que a gente vai colocar na letra A. Deixa eu ver se tem a letra B essa questão. Tem letra B. Com que velocidade o pacote vai atingir o solo? É o que pergunta para a gente na letra B. Aí agora, para a gente encontrar a velocidade que ele vai bater no solo, já é bem mais tranquilo. Geralmente, a primeira alternativa é difícil e a segunda sempre vai ser num nível bem abaixo, porque a gente já tem os valores da primeira. Aí a gente sabe que o quê? Que a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração. No caso aqui, a gente já coloca logo a gravidade, porque a gente sabe que a aceleração é a gravidade. Isso aqui a gente chama como a equação do movimento uniformemente acelerado, que é quando a velocidade é uma reta com a variação igual à aceleração. Porque eu falei que ela aqui é uma velocidade, é uma reta com variação igual à aceleração.
porque geralmente vocês vão ver questões assim também, de movimento uniformemente acelerado, mas é um pouco mais difícil, é porque eu estou tentando aqui trazer para vocês tudo que a ementa contempla e que pode cair, mas vocês não precisam ficar decorando nomes, não. É importante que vocês entendam de onde vêm essas fórmulas, em que momento a gente pode usar, porque aqui a gente sabe que a velocidade vai ser igual à velocidade inicial, mais a aceleração sobre o tempo. Agora, a diferença aqui é que o movimento ele vai ser uniformemente acelerado. Aí, a aceleração, a reta vai ser a da variação, vai ser igual à aceleração. Eu não estou aqui, eu tenho até uns arquivos sobre isso, se vocês quiserem. Eu acho que eu mandei semana passada também, mas é questão conceitual básica de ensino médio. Aí que a velocidade final vai ser igual a, então, a quanto? A velocidade inicial, que a gente sabe, é igual a 12 metros por segundo, menos a gravidade, 9,81 metro por segundo ao quadrado, vezes o tempo. O tempo é quanto? O tempo é 5,443 segundos, que foi o que a gente terminou de encontrar agora. Aí aqui, a velocidade final vai ser igual a 12 metros por segundo, menos. Aí aqui, como é uma multiplicação, a gente já pode logo adiantar. Fazendo isso vai dar 53,4. Arredondando vai dar 53,30 e alguma coisa. Mas vocês podem arredondar que não vai interferir muito na questão, não. Aí aqui, metro segundo ao quadrado vezes segundo. Aí no final dessa história todinha, vocês vão notar que a questão ela vai ficar 12 metros por segundo menos 53,4. Aí, metro por segundo vai formar metro por segundo sobre segundo ao quadrado. Aí, quando a gente fizer a simplificação, simplificando tudo isso, a gente vai encontrar que vai continuar metro por segundo. Aí, ao fazer isso, a gente só, como já está com a mesma unidade, só colocar a resposta, que vai ser menos 41,4 segundos. Deu para entender? Ficar com alguma dúvida? Se ficar, pode perguntar. Ou tá tranquilo? A questão ela tá pedindo o tempo. Aí fica só segundo. Porque porque quando a gente for simplificar aqui as unidades, elas vão sair se cortando todas por causa da questão do segundo ao quadrado. É isso mesmo. Vai ser. Porque aqui, olha, a letra B ela pede com que velocidade. Na verdade, é a velocidade mesmo. Quem errou fui eu. Com que velocidade o pacote foi metros por segundo. É a velocidade. Até eu estou sendo enganado pelas minhas próprias questões hoje. Mas agora só faltam duas. Confesso que se eu fosse fazer a letra A, eu só tiraria da gravidade. E aí daria 8 segundos para bater no chão. Realmente essas questões assim a gente se confia muito, porque é bem tranquila. A gente pensa que é bem tranquilo. Eu estou pegando aqui, vocês acreditam que essas são as questões de nível fácil e médio? É só nível fácil e médio, isso em física. Aí essa questão. Pode falar, gente. Não, assim, o que você vê na prova no mínimo, exigido para um nível fundamental e médio, né? Mas não precisa se assustar, não. Essa da pedra, eu estou pensando se eu respondo ela com vocês, mas eu acho que eu não vou responder essa questão hoje, não. Eu estou achando que eu vou partir logo para essa do Tipler, porque essa do Tipler, ela é bem trabalhosinha e vocês vão gostarem dela. Até porque eu perdi aqui meu passo a passo para explicar para vocês também essa do Halliday, mas não assusta muito, não.
Essa da pedra. Boa tarde. Eu vi que chegou alguém aí, não foi? Boa tarde aí para quem chegou. Opa, foi boa tarde aí. Boa tarde, Nil. A gente está respondendo aqui umas questõezinhas. Agora, olha, minha gente, essa questão que eu vou responder com vocês, eu vou ser sincero com vocês. Se vocês conseguirem entender o que tem essa questão, vocês não vão ter medo de mais nada em física. Sabe o que é mais nada? Porque essa questão aqui, até eu, quando fui respondê-la, disse assim: meu Deus, hoje eu vou sair com os alunos, vou sair com os meninos lá na monitoria, tudo feliz. Se eles entenderem como é que responde essa questão, porque essa questão aqui é caprichada, eu peguei lá no Tipler. Tem até os 3 pontinhos, que é difícil, mas ela não é tão difícil, não. Eu tô achando que eu imprimi a questão errada. Só um minuto, minha gente. Porque eu acho que não era essa, não. Não, é essa daqui mesmo. Deixa eu pegar aqui um marcador, porque é muito dado nessa questão. Questão 99 do Tipler. Um corredor viajando com uma rapidez constante de 125 km por hora. Aqui. Passa por um cartaz. Aí o carro da patrulha parte do repouso com aceleração constante de 80 km por hora. Até atingir sua rapidez com máximo de 190 km por hora. Aí aquele que é mantido até alcançar o corredor. Aí na letra A pergunta quanto tempo leva o carro da patrulha para alcançar o corredor, se ele arranca exatamente quando o carro passa. Ou seja, aqui na letra A ele quer saber quanto tempo o carro da patrulha e o policial eles vão demorar a partir do momento da arrancada. E na letra B, qual é a distância percorrida. Deixa eu pegar uma folha em branco para a gente responder essa daqui. Vamos bem devagarzinho nessa daqui. A gente vai gastar mais ou menos uns 20 minutos para vocês entenderem. É bem devagarzinho mesmo. Aí aqui, letra A, vamos por partes. Quanto tempo é que ele vai levar o carro da patrulha para alcançar o corredor? Aí primeiro, a gente sabe que está falando... Não vamos colocar um carro da patrulha, não. Vamos pensar que está falando aqui de um corredor. Aqui o bonequinho do corredor. E está falando aqui do policial. Aqui vai estar um policial aqui dentro, dirigindo. Aí a questão ela fala o quê? Que o policial ele vai disparar quando passa pelo corredor. Mas a gente tem que entender que a origem do nosso referencial vai ser onde o policial arranca. Então, por exemplo, aí vem o corredor aqui. O corredor vai-se embora. Tá indo embora. Aí o policial passou por ele. Só que o ponto referencial vai ser por onde o policial estava. Então, o policial vai ter que arrancar. Mas o que é que eu quero dizer com isso? A gente não vai olhar como referencial o corredor, não. Vai olhar como referencial o policial na hora que ele vai dar a arrancada. Aí passou por ele correndo. Aí o policial estava aqui, parado. Aí o policial vai embora atrás do corredor. Aí quer saber que hora que vai chegar lá o policial e vai reclamar com o corredor. Aí, primeiro a gente vai ter que descobrir quando e depois a gente vai descobrir que velocidade teve o arranque lá, até o policial alcançar o corredor. Aí, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para facilitar essa questão é trabalhar com as unidades. Trabalhar com a questão das unidades aqui em metros por segundo. Por quê, Gustavo? Porque se a gente trabalhar com metro por segundo, fica bem mais fácil até depois para responder as questões. Aí vamos por partes. Aí aqui ele fala o quê? Que a velocidade do corredor é de 125 km. Aí a gente vai colocar a velocidade do corredor. Pode colocar um C ou um COR, para lembrar do corredor. É igual a 125 km por hora. Aí, como a gente sabe, sempre basta para converter, multiplicar ou dividir. Aí, nesse caso, a gente vai dividir. Aí 124, 1 sobre 3,6. Aí aqui eu já deixei a conversão, em vez de fazer a divisão,
direto para vocês. Isso aqui vai dar igual aproximadamente 34